Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, com psicografia de Chico e Valdo, pelo espírito de André Luiz, com o nosso irmão, nosso professor, nosso amigo de todas as horas, Otacílio Rangel. Bem-vindo, Otacílio. Muito bom estar de novo com vocês. Hoje é a nossa live última do ano. Última do Então, eu ano. estou muito alegre de poder estar com todos vocês. Como diz ali o Frank Carlos, lembrando, perfumando alegria. Por isso eu estava dando risada, né? Não cheguei ainda a Pois ver o é, comentário dele. Mas é perfumando muito bom alegria. É estarmos muito aqui bom, hoje. alegria, alegria exalando do coração da gente para todo mundo, é ótimo. Né? É E uma já temos alegria, uma aí felicidade. bastante companheiros de estudo, né, professor? Já está a É, Francisca, a Marilda, tá, todo. Osmarilda, Maria, Simone, Luciene, Nilce, Fran Carlo, Luiz É, Erlan, Ana Sintra, Selva, Antônia, Valéria, a Jo aqui de Santos, a isso. Mara, a Olga, a Helena, e a Helena também é aqui de Santos. O espanhol, que é Antônio, Eliana, A estão todos Eliana aí de já. A Goiânia, olha, a Tati, a Eliana Doniceia, Longo. Rafael, ixi, Muito bom. muito Estou bom, muito professor. feliz de estar com todos vocês. Muito feliz. Felicidade é nossa também, professor, poder compartilhar com o senhor esses estudos. Nós estamos, a gente sabe, a gente não tem ideia do alcance dessa comunhão de pensamentos, de pessoas, né? Curtindo a alegria, podendo conhecermos uns aos outros, através do chat, ouvindo a opinião de cada um, não é? Respeitando-nos uns aos outros, porque a gente vai aprendendo a fazer isso tudo nessa interação coletiva, né? E é muito gratificante. E eu tenho certeza que nós todos vamos nos encontrar ainda, muitas vezes, no mundo espiritual também. Ah, não tenho dúvida, que nem diz a Ana, já estou me inscrevendo lá também. É, muito bom. Professor, para começar, o senhor faz a prece? Faço com alegria. Então tá bom. Evangelho significa boa nova. E boa nova são notícias que, nesse caso, trazida por Jesus do mundo espiritual. Notícias do amor de Deus para todos nós. Por isso, o Evangelho é também alegria, porque enche o nosso coração de paz, de tranquilidade, vai ensinando-nos vagarosamente a serenidade espiritual, que é tão difícil ainda para nós, os seres humanos que vivemos nesse planeta, ainda cheio de desentendimentos, cheio de inconsequências, ainda muito superficial nos valores espirituais, porque a preocupação com a vida material é muito intensa. Então, podemos estar reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus, em torno dos ensinamentos espirituais que nos chegam por tantos trabalhadores que trabalham com Jesus, como André Luiz, como Chico Xavier, Valdo Vieira, que nos permitiram, através dessa literatura tão fantástica, podermos entrar um pouco na intimidade com o mundo espiritual, da qual nós saímos, mas não lembramos ainda direito, e todos vamos voltar. Agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, de podermos estar aqui reunidos, estudando lições preciosas que enriquecem o nosso entendimento, que enriquece a nossa alma,
que nos dá recursos para tomarmos decisões acertadas no cotidiano de nossas vidas. Somos felizes, Senhor, por fazermos parte dessa movimentação, ainda marcada com as características humanas pobres que somos, mas que representa um movimento de espiritualização da Terra, trazido pela doutrina espírita. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aproveitando a nossa encarnação noutra direção, como não fazíamos antes, porque, alheios ao conhecimento espiritual, estávamos plenamente preocupados com a vida terrena. Hoje, sabemos que a vida terrena, Senhor, é apenas uma oportunidade rica, preciosa, que nos favorece a evolução mais rápida do ser espiritual que somos. Te agradecemos, Senhor, de poder ter a consciência clara de que somos espíritos imortais. E é assim, Senhor, que com alegria deixamos escapar de nosso coração o desejo sincero de que todos os nossos irmãos em humanidade que habitamos esse planeta Terra possamos nos abraçar como verdadeiros irmãos. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, professor. Hoje é o capítulo 10. Capítulo 10, Palavra e Responsabilidade. Olha onde nós estamos. Não é, Ronaldo? Estamos aqui usando da palavra, né, da conversa, do diálogo, né, como recurso de crescimento espiritual, fazendo isso com o máximo de responsabilidade que a gente já consegue ter. Então, isso é muito bom. Nesse capítulo, André Luiz vai nos mostrar como que a evolução, né, nos concedeu, em algum momento da nossa vida, com a interferência dos espíritos angelicais, dos espíritos trabalhadores do bem, que trabalham com Jesus, promovendo a evolução do nosso planeta, de todos nós que aqui vivemos, não é? Como a gente conseguiu, lentamente, os recursos da comunicação pela palavra. E essa conquista foi tão importante porque ela mudou o significado da vida em comum. Porque com a palavra nós aprendemos a viver juntos, em grandes comunidades. E é através da palavra que nós vamos transferindo todos os conhecimentos que a gente vai acumulando ao longo dos séculos de progresso que nós, como humanidade, vamos fazendo, não é? A gente vai para a escola e ouve os professores. A gente está em casa e ouve os pais, aprende com os irmãos, com o convívio, ouvimos os nossos colegas de trabalho, ouvimos as pessoas na rua, falamos com elas. Então, a palavra realmente é um importante recurso do progresso. Por isso, ele coloca esse título nesse capítulo, Palavra e Responsabilidade, porque também a palavra mal utilizada pode ser altamente destrutiva, ferina, capaz de gerar sofrimentos que podem atrasar a evolução das pessoas por séculos, por causa do compromisso da palavra mal usada. Então, é muito bom a gente saber que o recurso de conquista da palavra no processo evolutivo fez uma mudança de direção na evolução do nosso planeta. É muito bom, ele vai mostrar um pouco disso. Ele usa um pouco de termos técnicos aqui para falar sobre o aparelho fonador, que nós hoje não vamos entrar muito em detalhe, mas quando voltarmos em janeiro, no dia 12 de janeiro, não é? Nós retomamos o nosso estudo, nós vamos aprender um pouco em detalhe todo o aparelho fonador para a gente
guardar com mais precisão essas lições que o André Luiz nos traz hoje. Tá bom? Então, hoje, a gente vai ficar com as informações do André Luiz, mas eu prometo a vocês que no dia 12, quando retomarmos, vamos retomar esse capítulo e vamos mostrar para vocês a imagem de um aparelho fonador com todos os detalhes que ele possui, que foi conquistado ao longo da evolução para que nós pudéssemos estar aqui conversando hoje, não é? Pudéssemos conversar com os espíritos também, porque os espíritos, numa reunião de materialização, usa de ectoplasma para fazer um aparelho fonador, materializar um aparelho fonador, para poder usar o mecanismo da voz direta, falar conosco através das vibrações desse aparelho, feito de ectoplasma, produzindo som no ar, diretamente, sem usar médium, boca de médium nenhuma, diretamente, a gente chama isso de voz direta. Muito bom isso. Muito bem, ele começa falando, não é, sobre a linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso a linguagem surgiu de forma rudimentar entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Isto é, auxiliado pelos espíritos bondosos que trabalham com Jesus na evolução da forma de vida no nosso planeta. De início, o fonema e a mímica, a gesticulação, foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões, ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo, não é? A gesticulação de alguns e de modificação de forma, de postura de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. É interessante isso, o camaleão, que é um bichinho interessante, um lagarto, ele muda de cor para poder se camuflar no meio onde ele vive, para ser confundido com as plantas, com as coisas, o meio ambiente, para não ser presa fácil, não é? O polvo dentro da água também faz isso, ele muda de coloração na sua forma, assume coloração própria do ambiente que ele está para ser confundido com o ambiente e não ser reconhecido, para que ele possa fugir do perigo. A gente tem um pássaro aqui no Brasil, chama urutau. Ele se camufla de uma casca de árvore. Ele senta num toco e fica parecendo um pedaço do toco. Você não o encontra, senão com muita observação. Então, esse processo é um processo que os animais foram desenvolvendo ao longo do processo evolutivo para se protegerem do perigo e preservarem a vida. Então, tudo isso é um mecanismo de comunicação, não é? Que os bichos começam a inventar para a sobrevivência. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária, isto é, o princípio inteligente em desenvolvimento, investia-se na posse de mais amplos recursos. Essa consciência fragmentária significa que não é uma consciência parecida com a nossa, contínua, que a gente tem e que estabelece um pensamento contínuo, uma razão contínua, uma discussão, uma verbalização de pensamento contínuo em nós. Na consciência fragmentária, isso aparece em impulsos, não é? Eventualmente no começo e depois vai ficando cada vez mais presente até ficar contínua
na forma em que nós assumimos como espírito, aí consciente da nossa própria individualidade. Então, essa frase é muito boa. Eu vou repeti-la. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. E a galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura de ovos, acomodar a prole, os pintainhos, alimentar os pintainhos, chamá-los para comer, ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor. E a gente sabe disso porque a gente tem esses animais, em geral, na nossa vida cotidiana. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, os primeiros momentos da realidade espiritual, o próprio corpo espiritual do homem, ainda na fase primitiva, demora-se longo tempo em regiões do mundo espiritual próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis no corpo perispiritual, nas regiões, que vão acionar as energias necessárias para produzir a fonação, a capacidade de emitir sons modulados para formar palavras e frases, para que a palavra, então, articulada dessa maneira, pudesse assinalar, representar um novo ciclo de progresso. Então, a aquisição da palavra marcou na evolução do infra-homem, quer dizer, do homem ainda na forma muito primitiva, uma mudança significativa que pôde acelerar o processo evolutivo na conquista da consciência individual como espírito que nós somos. A laringe, que é essa parte do nosso corpo aqui, no pescoço, situada acima da traqueia e adiante da faringe. A gente tem a traqueia, a faringe, depois a laringe, consubstanciando num esqueleto cartilaginoso. É um esqueleto cartilaginoso, não é um esqueleto duro, é um esqueleto de cartilagem, desses ossinhos macios e brancos que a gente encontra em alguns lugares do próprio corpo dos animais. Às vezes, a gente, quando está alimentando, a gente come essas cartilagens assim. Então, a traqueia é feita dessa estrutura cartilaginosa, urdido em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos. Sofre, então, nas mãos sábias dos condutores espirituais, à maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica, delicadas operações no curso dos séculos para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem tão destros, tão precisamente quanto possível, para produzir a fisiologia da voz. Então, vejo que esse aparelho fonador, para atingir as condições atuais, teve a intervenção dos condutores espirituais, os espíritos superiores que trabalham com Jesus na melhoria da vida terrena, foi aperfeiçoando, tanto no mundo espiritual, no corpo perispiritual, quanto no mundo físico, os recursos de modificações para a produção
da fisiologia da voz. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa, um tecido ciliado com fibrilas pequenas, que se destina ao trabalho de movimentação e lançamento do ar que vem do pulmão para produzir o som, e que passa pelos estreitamentos, transformando-se em uma espécie de via pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Depois nós vamos mostrar na próxima vez, no dia 12, uma figura mostrando como as cordas vocais são duas fibras que ficam juntas assim e que vibram com a passagem do ar para produzir o som. Fora da ação das cordas vocais, a laringe revela no pescoço toda uma musculatura própria que faz uma movimentação de ascensão, de subida e descida, elevando-se na expiração, quando a gente puxa o ar, e na deglutição, e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Não é? É um aparelho espetacular. A voz humana é uma coisa espetacular. Quando a gente vê essas vozes maravilhosas, como os tenores, não é? As sopranos cantando, a gente fica impressionado com a qualidade da voz, do timbre, da altura, dos tons todos que são formados por essas cordas vocais e com todo o aparelho fonador que permite uma maravilha dessa. É realmente um perfeito instrumento de efeitos musicais. Com extremo carinho, de vagarosa confecção, porque tudo isso foi feito ao longo de milhares de anos, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, chamado de cricoide, que representa um anel modificado da traqueia. A traqueia são uma espécie de gomos, anéis, parecendo esses tubos que a gente usa, não é, hoje em dia para passar fio nas paredes, aquele tubo corrugado, cheio de anéis. A traqueia é parecida com aquilo. Não é? Então, tem, numa determinada região, não é, um anel desses especial chamado cricoide, que é um anel modificado da traqueia e sustenta uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior de ambos os lados da linha média, se apoiam os dois músculos chamados aritenoides. São dois músculos paralelos, né, que ficam juntos, que se permitem, assim, a conjunção, ficarem juntos, ou o afastamento entre si. Cada uma possui na base uma apófise, que é uma protuberância óssea onde o músculo se firma. Não é? Possui nessa base uma apófise, quer dizer, um ossinho saliente, não é? Onde essa musculatura interna vocal, onde está inserida a parte posterior da corda vocal, do mesmo lado, e a outra, que é a externa muscular. Não é? Isso é uma fisiologia especializada dessa região. Com a mesma habilidade, os técnicos espirituais tecem a cartilagem localizada na região anterior, ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele no chamado pomo de Adão, que é o mais saliente no homem e mais delicado na mulher. Tá certo? São duas lâminas que formam assim um ângulo diedro, tá
tá certo? Que a gente vê aqui, assim, um ângulo diedro forma aqui, que se volta para a retaguarda, voltado para trás, e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras, estão ali por trás, ali dentro. Cartilagem essa que, por baixo dela, se une a esse anel da cricoide na traqueia. E por cima, com um ossinho chamado ióide, através de membranas e ligamentos nervosos, ligamentos parecido com feitos de colágeno, o qual fornece apoio para a implantação desse aparelho todo de fala, que a gente chama de laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras, a gente tem outras cordas parecidas com elas, chamam cordas vocais falsas, a limitarem com a parede, não é? Criando dois ventrículos laterais, duas regiões laterais. Ventrículos são espaços vazios, que recebe o nome de ventrículos laterais de Morgagni, que foi o cara que estudou isso e acabou dando nome para esses ventrículos. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são feitos em pares, tá certo? Todos eles, exceto um deles, que é um músculo por cima, chamado aritenoide. É um músculo assegurando as funções da glote, porque a glote é uma membrana meio rígida que fecha, não é, a traqueia para o alimento não ir para a traqueia, passar pelo esôfago. Porque o esôfago e a traqueia terminam na cavidade bucal. Então, o alimento não pode ir para a traqueia. Então, a gente tem ali um músculo especial chamado aritenoide, né, que fecha a glote quando a gente está alimentando e abre a glote quando a gente está falando, formando, assim, um avançado primor de previsão e eficiência. A abóbada de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço e sair por ali para a boca. E na boca, não é? A gente abrindo e fechando a boca, modula o som. Do mesmo jeito que eu boto o ar para fora para sair falando ah, se eu fecho a boca, muda o som, porque eu modulo o som com a movimentação da boca, da cavidade bucal, da língua e das cavidades nasais, para ficar um som ou anasalado ou mais limpo. Então, tudo isso faz parte do aparelho fonador. O pulmão que expulsa o ar, que passa pela traqueia, que vibra na laringe, não é? E produz o som que é modulado pelas cavidades bucais e nasais. É muito bonito tudo isso. Linguagem convencional. Aprende, então, o homem, com o amparo dos sábios tutores espirituais que o inspiram, a constituição mecânica das palavras provindo da mente. É a mente que impulsiona todo esse mecanismo para a produção da fala. Não é? Provindo da mente, então, a força com que aciona todos os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como num fole, e fazendo ressoar o som no laringe, na boca, que exprime também cavidades supraglóticas, da parte alta da glote, para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. Nós até hoje falamos gesticulando as mãos e os braços
porque essa mímica a gente aprendeu antes de falar. Então, vejo que tudo isso faz parte do mecanismo de comunicação entre uma pessoa e outra. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosos em que derrama suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, de desagrado ou de rancor, em descargas fluídico do mundo espiritual, do corpo perispiritual e eletromagnéticos do corpo físico, de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe então à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de uma sinalética especial de vários sinais na escala dos sons, a experiência dos irmãos, dos semelhantes, que caminham na vanguarda do mundo espiritual e aprendendo a educar-se também no mundo físico para merecer esse tipo de assistência que vai outorgar para todos nós o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Então, para a gente realmente estar muito feliz de poder fazer tudo isso, não é? E a gente poder transmitir a felicidade através do sentimento, da palavra, das vibrações da nossa fala, com entusiasmo, com convicção, é de uma maneira muito satisfatória e muito enriquecedora. Veja bem o que o André Luiz vai falar agora. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem sem dificuldade umas para as outras. Então, a fala permite a gente se refletir uns para os outros, valendo-se dessa instituição de permuta, de troca constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre, nós, ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Isto é, a gente ganha com a capacidade de articular através da palavra a emissão e expansão dos nossos pensamentos, a responsabilidade daquilo que a gente expõe, pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo. Agora não é mais consciência fragmentária, é a consciência contínua, do pensamento contínuo. E por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpagos e as ideias fragmentos da crisálida de consciência do começo, no reino animal, se transformam agora em conceitos e inquirições com pensamentos estruturados e lógicos, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima, começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória ante os problemas da própria vida, porque ao conseguir o pensamento contínuo e articulando palavras para fechar ideias, para configurar uma ideia estruturada e lógica, a gente passou também a ficar calado e pensar com mais profundidade em tudo isso, e então começamos a aprender a meditação compulsória ante os problemas da própria vida,
passando então a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do carro denso de carne, desligando as células do nosso corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber, em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Isto é, a partir desses recursos todos, nós estamos construindo memórias conscienciais e, pelo fato de aprendermos a parar para pensar nas coisas, a gente também faz isso durante o sono físico e aprendeu com isso a se desprender de maneira cada vez mais completamente do corpo físico enquanto ele dorme, para entrar em intimidade de comunicação com os espíritos no mundo espiritual, que estão mais adiantados do que nós, que vão nos ajudando no processo evolutivo. É lindo isso, como tudo isso está interrelacionado. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura, do pensamento, da meditação, esboça-se, então, uma imensa luta interior, uma luta íntima. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado, estimulado pelos instrutores espirituais amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se, primeiro, no amor-egoísmo, na intimidade da prole, da família, que lhe entretém o campo íntimo, ajudando-o a pensar, e agora a pensar também no coletivo. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos, puramente pelos sentidos, ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas a lhe tutelar o desenvolvimento, para que se lhe afirmem as diretrizes agora próprias de si mesmo. Sente-se, então, sozinho, consigo próprio, esmagado pela grandeza do universo. É a consciência aguda da própria individualidade, eu e o resto. Essa consciência de eu e o universo fora de mim garante a minha identidade e garante também o fato de que eu sou sozinho, apesar de compartilhar com os outros, porque o meu eu interior pertence unicamente a mim mesmo. Então, aí, nessa mudança de comportamento, nessa aquisição desses valores, a ideia moral da vida começa a ocupar o cérebro, o crânio do ser humano. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza. E a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Começa a valorizar a vida em grupo. Mentaliza a constituição da família
e padece também a necessidade de defesa do lar. Os porquês, ali nascerem fragmentários no íntimo, insuflam-lhe aflição e temor, mas ao mesmo tempo o impulsiona para conquistas novas. Percebe assim que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, aos impulsos instintivos, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhe os mecanismos como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos lá no homem pré-histórico, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Mas nesse conceito de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosos questionamentos, perquirições, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, da Idade da Pedra, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo muito pequeno e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. Adquiriu com isso o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade havia ali nascido no homem, inaugurado nele a consciência da sua própria capacidade de escolha e das responsabilidades dos efeitos dessas escolhas em si mesmo e nos outros. Passa do mundo de primitivo para o mundo de expiações e provas, porque a responsabilidade traz no ser pensante nessa fase, não é? O desejo de modificar o feito para que ele desse certo e não desse errado. Portanto, começa as experiências de sofrimento com os efeitos das escolhas, portanto, das expiações. Então, o mundo primitivo começa a ser um mundo de expiações e pequenas provas. E à medida que esse mundo de expiações e provas vai evoluindo, com a evolução de cada indivíduo que vive nele, ele vai deixando-se de expiações, muita, e provas, pouca, para ser menos expiações e mais provas, até virar mais tarde, como nós estamos querendo agora, um mundo de regeneração, onde as expiações já não mais vão fazer parte do mundo regenerativo. Então, vejam que essa evolução é a evolução que vai casando uma na outra, de mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, de provas e expiações, para depois ser propriamente um mundo de regeneração, e aí até mundos celestes, onde o espírito gozará da plenitude espiritual como espírito puro. É muito bonito a gente ver como a doutrina espírita, não é, nos coloca uma síntese, apesar de não muito detalhada, mas uma síntese tão bem colocada, tão bem estruturada, tão bem lógica da nossa própria evolução. Muito bem, nós terminamos o capítulo 10,
Prometemos a vocês, na próxima vez, em janeiro, no dia 12, que nós voltamos para detalhar um pouco o aparelho fonador, para que a gente compreenda a capacidade da voz com mais detalhes. Vamos à nossa conversação. Esse capítulo realmente é muito, muito diferenciado, né, professor? Porque... Muito, muito significativo. Espera um pouquinho. É a voz do cachorrinho. Ele não sabe falar outra coisa, mas ele fala uau. Não, que a Ana acabou de chegar com as meninas lá da montagem da cesta, aí eles ficam tudo aqui alvoroçados, então eu tive que ir lá soltá-los. Né? A gente já falou isso aqui algumas outras vezes, mas esses são detalhes, né, que traz nesse livro, que a gente nas aulas lá, eu não lembro de ter visto com essa riqueza de detalhes, né? Certo. Talvez, sei lá, se realmente tem hoje ou não, mas eu não lembro. E quando a gente ouve o senhor conversando conosco, explicando, fica muito claro, né? A Kátia colocou aqui, o Uau está se comunicando. O UAU está se comunicando, isso mesmo, Kátia. Mas já temos perguntas aqui, professor. Temos, sim, vamos lá. A primeira aqui é da Olga Batista. Ela colocou assim: a língua revela o conteúdo do coração, Emmanuel. Isso pode curar ou adoecer o corpo físico? A palavra é energia? A palavra expressa a energia do pensamento que carrega sentimento e ideia. Com certeza é isso mesmo. Tem uma frase que o pessoal fala, né? A boca fala que está cheio o coração, né, professor? Jesus ensina isso. Jesus deixa isso claro. A boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca é um instrumento de expressão do espírito que pensa. Ele pensa e articula com o pensamento as palavras, mas o pensamento e as palavras carregam emoção. Você pode usar a mesma palavra, a mesma frase, com um sentido agressivo ou com um sentido doce. Depende do sentimento que você veste nessas palavras. E tem uma pergunta aqui da... Pergunta não, uma colocação da Kátia. Sabendo assim fazer a escolha para não mais sofrer consequências. Exato, Kátia. A gente vai aprendendo a fazer aquilo que Jesus nos ensina, reconciliando com os nossos adversários no momento em que a gente se desentende com ele, não deixando para depois. Porque se deixar para depois, via expiação. Então, se a gente teve um desentendimento com alguém, a gente vai logo lá, o mais rápido possível, pedir desculpa, corrigir o erro, pagar o prejuízo, para que não fique mal entendido, porque assim a gente não cria necessidade de sofrer as consequências depois, porque já resolveu o problema. Tem uma pergunta agora aqui, professor da Selva, Braseiro. Quer dizer que a conquista da palavra foi um fator importante para o princípio espiritual se tornar espírito? Desenvolveu o pensamento contínuo para se tornar ser humano? Isso, e a partir disso adquiriu também a consciência da própria individualidade e da responsabilidade que tem na interação com os outros. Por isso ele sai da fase primitiva e transiciona para a fase de expiações e provas. Tudo isso está interrelacionado. Concordaram comigo, Maria. Concordo com o Ronaldo, também não vi com todos esses detalhes. Obrigado, professor, por tantos ensinamentos. Os ensinamentos são do André Luiz, eu sou o tradutor desses ensinamentos. Assim, a senhora a gente não compreenderia, professor. Quer dizer, a gente poderia compreender com um pouquinho mais de tempo, né? É verdade. A gente vai com calma para ir entendendo melhor. A outra pergunta da Selva aqui.
É nessa fase que teria ocorrido uma transição planetária de primitivo para provas e expiações? Nesse caso, teriam reencarnado espíritos degradados de outros orbes? Exatamente, Selva, é exatamente isso. Quando é que isso se deu no nosso planeta? Há uns 15 mil anos atrás, mais ou menos. A gente não sabe precisar a data, mas é de 20 a 15 mil anos atrás. Os exilados de Capela, segundo o Emmanuel descreve no livro A Caminho da Luz, veio para cá, foram trazidos para cá 12 mil anos atrás. Mas a gente pode ter tido outras migrações para a Terra que ainda não foram esclarecidas. A Terra não teve só uma migração, pode ter tido outras. Então, uma colocação aqui do espanhol. O problema não é o que entra na boca, e sim o que sai, Jesus. O que entra pela boca geralmente é alimento, e a gente sabe escolher isso muito bem, porque a gente desenvolveu, não é, num dos sentidos, o sabor, o cheiro. E o cheiro e o sabor nos ajudam a escolher o que entra pela boca. Agora, o que sai pela boca é o que está no nosso coração. Se a gente não melhorar o coração, melhorar as ideias, melhorar a vida de relação, a gente põe para fora, não é? Coisas que machucam o nosso semelhante. E a Kátia colocou aqui: o professor, com essa capacidade de discernir, nos ajuda o entendimento. Obrigado, Carlos. Eu espero que Deus continue me ajudando para ir entendendo as coisas e passando para frente, porque essa é a tarefa de todos nós. E a Antônia Clara colocou: tem um vídeo antigo que trata do início da palavra nos homens pré-históricos. Chama-se A Guerra do Fogo. É verdade. Eu já assisti, é muito bonito, bem lembrado, Clara. Você e todo mundo pode assistir isso. Eu acho que deve ter no YouTube ou no Netflix, nesses bancos de filmes, deve ter. É bonito, é bom de assistir. Vamos assistir, gente. Vamos assistir para aprender um pouquinho mais. Tem a Guerra do Fogo, tem a Idade do Fogo também. Acho que tem mais de um filme a respeito. Tem no YouTube, né, professor? Você falou? É. Nesses bancos de mídia, todos devem ter. E aqui uma pergunta da Tereza, uma pergunta, Tereza Limeira. A partir do momento em que o espírito adquire a capacidade de pensar, meditar sobre a sua condição, é que ele vai ser submetido à lei de causa e efeito? Com certeza, Tereza, porque ele tem que saber, não é? Na meditação, no pensamento, na capacidade de pensar, ele tem que saber distinguir, não é? As escolhas que ele faz com os resultados que elas provocam. Por isso, a lei de causa e efeito começa funcionando bem lentamente, não é? E vai ampliando e ficando cada vez mais grave à medida que nós vamos tendo cada vez mais consciência aguda do certo e do errado, do que convém e do que não convém. É como disse Paulo, né? Paulo diz isso com muita clareza. Tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Essa conveniência é o efeito que mostra para a gente que aquilo nos atrapalha em vez de ajudar. E outra coisa, professor, estudando esse livro, a gente percebe, né, pelo menos eu estou percebendo, o quanto foi assim gradativa a evolução, mas foi assim bem espaçada, podemos dizer assim, né? Quando a gente lê, parece que é assim do dia para a noite. Não, como você falou lá, teve uma vez que colocou num dos capítulos, milênios se Milênio. passam. Você pode ver, você quer ver, Ronaldo, se a gente tem mais ou menos entre cada 100 anos uma nova encarnação, entre 100 e 200 anos uma nova encarnação, 10 mil anos representa da ordem
de 100 encarnações. Imagina você 100 encarnações atrás. Onde você estava? Onde nós estávamos? Nós estávamos começando a história. 20 mil anos atrás, a gente estava saindo da pré-história, começando a desenhar nas paredes, a fazer as figuras dos bichos, não é? 30 mil anos, 20 mil anos atrás, a gente fazia isso, a gente vê isso nas cavernas, com as pinturas rupestres. Isso é da ordem de 200 encarnações atrás. Então, nós éramos ainda, estávamos no final do mundo primitivo, não é? E íamos, há 12, 15 mil anos atrás, virar mundo de expiações e provas. Foi mais ou menos ali que a gente adquiriu a consciência da responsabilidade. Praticamente nós acho que praticamente não, quase todos nós da raça humana evoluímos no planeta Terra, então, professor. Poucos. Nós estamos falando daqueles que vivemos na Terra. É claro que quando espíritos são trazidos de outro sistema planetário para a Terra, não é, por exílio, é claro que eles têm um nível parecido com aqueles da Terra, mas pode estar 10, 20 mil anos na frente. Só que vem para a Terra numa condição onde a ciência e a tecnologia ainda não foi desenvolvida. Então, eles ficam inibidos de usar as facilidades da inteligência porque não tem recurso. Pelados e largados. Essa é a ideia. Essa é a ideia que deixa para a gente. Quer dizer, você pega um espírito evoluído, por exemplo, não é? E nasce numa tribo indígena que não tem contato com brancos ainda, com pessoas civilizadas, vamos dizer assim, não é? Com pessoas civilizadas, e que está lá no meio da Amazônia, que não teve contato com a civilização. Esse espírito que nasce lá, ele vai ser um espírito inteligente no meio da tribo, mas ele não vai poder fazer grandes coisas, porque ele não tem tecnologia disponível para isso. Então, ele vai fazer um arco, uma flecha mais sofisticada, ele vai construir uma casa com mais recurso, né? Em vez de usar, por exemplo, lá as folhas secas para cobrir, ele vai criar um mecanismo de amarrar, misturar barro para poder ficar mais rígido. Quer dizer, ele vai usar a inteligência dele com um recurso ainda inadequado. Então, foi isso que aconteceu com os capelinos. Eles vieram para cá, eles eram muito mais desenvolvidos intelectualmente, mas eles nasceram numa época na Terra em que a gente não tinha civilização. Eles tiveram que ir construindo a civilização junto conosco. Então, ao fazer isso, eles não tiveram tempo de brigar, de violentar, de agredir, porque eles tinham que sobreviver. Usaram a inteligência de maneira adequada. Olha como a inteligência suprema é bacana e misericordiosa. Não machuca ninguém, tira do conforto e põe numa situação em que ele precisa começar de novo, para poder, ao invés de usar a inteligência para criar aflições para os outros, ele usa a inteligência para melhorar a qualidade de vida que ele não tem boa. E ajudar, ao mesmo tempo, aqueles que estão junto com ele aprendendo. Então, você põe o mais adiantado junto do mais atrasado, nas condições em que o mais adiantado vai ter que ensinar com calma os mais atrasados. Tá certo? Vão ser líderes, vão ser os dirigentes, mas vai ter que fazer tudo sem tecnologia. Tá certo? Mas devagarzinho vai desenvolvendo a tecnologia. Então, vai aprendendo a tirar dos minérios o ferro, não é, o cobre, vai separando com fogo. Aí vem a idade dos metais, a idade do bronze e a idade, né, da eletrônica maravilhosa que a gente está vivendo hoje. É tudo um caminho. É a misericórdia divina, né, professor? Porque se colocasse esse espírito avançado intelectualmente num local que ele tivesse todos os recursos, talvez ele erraria novamente, né?
fazia bomba atômica para matar os outros, para poder ficar dono do mundo. Tá certo? E aqui tem vamos lá, a pergunta da Olga. Então, cuidar da palavra falada ou pensada é cuidar da alma? Ela corrigiu aqui. Com certeza, com certeza. E ao cuidar da alma, cuidar do nosso eu espiritual, a gente vai cuidar também das manifestações desse eu espiritual que a gente é. Portanto, a gente vai melhorar a linguagem, vai aprender a ser mais brando, mais tranquilo, mais sereno, tá certo? Mais humilde, e vai progredindo espiritualmente. Olha como Jesus ensinou para nós: seja o seu dizer sim, sim e não, não. Uma frase simples, mas que tem um alcance espiritual profundo. E a Selva colocou uma outra pergunta aqui, professor. Sendo as palavras energia, esse é o fundamento de que ficam plasmadas nos ambientes, tornando-se ruins ou agradáveis? A palavra contribui, mas o pensamento é o gerador disso. O pensamento que carrega ideia e sentimento. Quando eu falo em pensamento, não pensem só nas ideias vestidas de sentimento. Eu estou falando para vocês com um sentimento prazeroso. Então, vocês me ouvem, né, com um sentimento prazeroso, que eu estou fazendo isso com prazer, com alegria. Mas eu podia estar falando com raiva, brava, aí vocês iam sentir diferente. As mesmas coisas eu posso falar de duas formas. Então, o sentimento que veste as palavras, né, veste a ideia, também faz parte e gera esse ambiente. No livro Boa Nova a gente vê bastante exemplo disso, né, professor? Quando Jesus, ele chamava, como é chamava a atenção? Ele elucidava os apóstolos, né? Mas com doçura, com amorosidade. Então, eles Com sentiam brandura de coração. que eles estavam sendo, podemos dizer assim, aprendendo, porém não tava, o Jesus não era enérgico na voz, mas sim na colocação da ideia, né? Você pode falar assim para o seu filho: menino, não faz isso. Ou pode falar assim: menino, não faça isso. É Diferente, diferente. é diferente. E aqui, ó, a Kátia colocou: professor, adquiri seu livro das causas primárias que ouvi na divulgação por Carlos Campetti no programa Estudando o O Livro dos livro. Espíritos da FEB TV. Amando o livro. Obrigado, Kátia. Um grande abraço para você. E aqui o Benedito colocou: o princípio inteligente foi aprimorando a comunicação e o pensamento até chegar ao hominal, onde passa a ter pensamento contínuo e com uma comunicação mais aprimorada. Nesse processo, não é, em que a gente já não tem mais a transição, Benedito. Se você olhar para o estudo da antropologia, estudo dos nossos antepassados, você vê que as espécies que foram ligações entre o primitivo e nós já não existem mais, porque já não há mais lugar na Terra para eles. Então, por exemplo, imagine o princípio inteligente de um chimpanzé aqui no nosso mundo que evoluiu o suficiente para começar as primeiras fases hominoides. Ele vai ter que ir para um mundo, ter se transferido para um mundo igual à Terra 1 milhão de anos atrás, 2 milhões de anos atrás. Porque lá ele vai encontrar essas espécies ainda existentes e vai passar por esse processo continuado de melhoramento. Nós já fizemos isso no nosso planeta. Por isso que o nosso planeta já está praticamente pronto para virar um mundo de regeneração. Tá certo? Então, os mundos também progridem e evoluem. E aqui tem uma pergunta, professor, da Tereza Limeira.
Pensamento igual a ideia mais sentimento? Correto. Exatamente isso, Tereza. E a Cel colocou, dá para sentir porque é prazeroso, agradável ouvir as explicações. A aula passa rápido. Verdade, Selva. Passa rápido mesmo. Já estamos aqui com 1 hora e 4 minutos de conversação. Professor, aqui nós não temos mais nenhuma pergunta no chat. Eu acho que a aula foi muito produtiva, muito boa. Nós vamos continuar no retorno com esse capítulo ou você vai para o capítulo 11? Não, nós vamos continuar nesse, porque eu quero mostrar a fisiologia da fala. Para a gente Então. aprender todos esses músculos que tem, o que é essas membranas que vibram como cordas vocais, para a gente aprender um pouco disso e reconhecer isso na gente. Não é? A ciência nos ajuda muito nisso, porque quando a gente sabe como funciona, a gente tem mais cuidados. Bom. Boa noite para nós, já que essa é a última aula do ano. Oi, Ana. Boa noite. Olha, gente, a Ana é a que fabrica, né, esses vídeos maravilhosos que a gente tem assistido. Muito prazeroso de fazer. Chegou uma pergunta agora, professor, da Jo, aqui de Santos. Certo. O que vem primeiro, o pensamento ou o sentimento? Os dois juntos. Não precisa de vir o primeiro. Eles sempre vêm junto, porque é como uma onda eletromagnética, carrega sempre campo elétrico e campo magnético simultaneamente. Então, tá bom. E aqui já tem o pessoal já desejando, depois dessa aula maravilhosa, desejo a todos um Natal de muita luz e um Ano Novo de muita prosperidade intelectual. Um grande abraço a todos e até o Ano Novo. Helena, aqui de Santos também. Helena eu conheço, irmã da Vera. Olha, gente, eu queria que a gente lembrasse que Natal, para nós, os espíritas, é aniversário de Jesus. E a gente, num aniversário, a gente procura presentear o aniversariante com aquilo que ele gosta. Então, nós devemos nos aprimorar no nosso Natal para oferecer na nossa casa, no nosso ambiente, junto com os nossos familiares, uma festa onde Jesus possa estar participando conosco, porque o aniversário é dele. Então, eu desejo para todos vocês que Jesus esteja na casa de cada um de vocês nesse Natal. Nós também, professor. Que esse Natal seja repleto, né, e que Jesus possa renascer novamente nos nossos corações e possamos estar com Ele, né, durante nossa existência aqui na Terra e também quando desencarnarmos, né, no plano espiritual. E quando Jesus despede dos discípulos, ele diz assim para eles: vocês já não são mais meus discípulos, são meus amigos. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Se fordes meus amigos, farão aquilo que eu vos tenho recomendado. Então, se a gente quer agradar a Jesus, a gente tem que fazer aquilo que ele nos recomenda. Esse é o melhor presente. Eu tenho certeza que Jesus vai ficar muito feliz se a gente fizer isso. Com certeza. Eu queria também desejar essa família que a gente vem se tornando, né? Todas as sextas-feiras. A gente fica até com saudade, né? Quando não tem, sente falta, aí conversa como se já tivéssemos nos visto pessoalmente, né? E que é muito parecido, né? Nos tornamos íntimos praticamente, né? Eu queria desejar a toda essa família aqui do nosso estudo da Evolução em Dois Mundos, né? Muita saúde, muita paz, né? Muita harmonia, né? Equilíbrio, né? Todas as coisas boas
que vem com as nossas bons pensamentos, que vem através das nossas boas ações, né? Então, eu desejo o melhor. E a gente tem que continuar tentando. Se a gente não conseguir, a gente continua tentando até conseguir. Perseverar até o fim. Jesus falou que todos nós chegaremos, né, professor? Podemos desanimar, não, nem ficar, eu acabei fazendo coisa que não devia. Não importa. Olha para frente e faz agora o que devia. É isso mesmo. Aí desejar um Feliz Natal, né, professor, para todos. Feliz Natal, um bom ano novo, né, que a gente continue estudando, nos aperfeiçoando para ser cada vez melhor, né? Isso. Vamos, então, à nossa prece final, professor? Vamos pedir a Ana para fazer? Com certeza. Eu faço. Então, com essa alegria que estamos em nossos corações, só temos gratidão. Gratidão a Deus por permitir que possamos nos reunir todas as sextas-feiras, nesses laços de carinho, de respeito, de amor. Agradecer por todo esse ano que tivemos, com tantas possibilidades e oportunidades, que com esse estudo só vem aumentar as nossas possibilidades de acerto, de entendimento, de conhecimento. Por isso, também não podemos deixar de agradecer, aonde quer que esteja, o Valdo Vieira, o André Luiz, que fizeram, Chico, né? Que, junto com outros, fizeram essa obra para nos ajudar. Que possamos agarrar essa oportunidade para que não passe desapercebida por nós. Agradecemos a todos os nossos espíritos, amigos e protetores que cada um de nós tem. Agradecemos imensamente, porque com certeza eles ficam felizes ao nos ver, nos esforçar para o progresso espiritual. E não podemos deixar de agradecer a Jesus, esse nosso irmão, nosso amigo, como disse o professor. Que possamos ter forças para cumprir o máximo que pudermos todos esses ensinamentos. Se não conseguimos todos, que possamos ao máximo, dentro das nossas possibilidades, dar atenção, porque Ele veio até nós, Ele viveu entre nós, com seus exemplos, não para que seja apenas uma memória, mas para que possamos ter um guia, um modelo, para quando passarmos as mesmas dificuldades, quando carregarmos as nossas cruzes, temos um modelo de como agir, de como seguir. Nos ampare, Mestre querido, sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Um ótimo Natal, de muita paz, muita luz para todos vocês. Um excelente 2024. E nos vemos até o ano que vem, né, professor? Sim, sem dúvida. Com a graça Só de se a Deus. gente desencarnar, né? Se a gente não desencarnar... Eu garanto que foi em couro agora, ó. Fique com Deus. Tchau, Grande abraço a todos. A todos vocês. Tchau, tchau. Muito